que Jesus estava na região de Cesareia de Filipe. Jesus não estava com a multidão, ele estava somente com os 12. Não era um teste de publicidade, mas Jesus fez algo que ele não costumava fazer. Perguntas. A primeira pergunta foi: o que as pessoas dizem que eu sou? Estão dizendo na rua de cima que o Senhor é Jeremias, grifo meu. Quem sabe porque viram ele chorar. No bairro de baixo estão dizendo que o Senhor é Elias, grifo meu. Quem sabe porque viram ele curar com poder. Mas na cidade ao lado estão dizendo que o Senhor é o João Batista, grifo meu. Quem sabe porque viram ele pregar um sermão mais duro. E vós? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Conselheiro Pena, mas em Campinas, São Paulo, aos domingos, 9 horas da manhã. As testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles C. Spurgeon, batem na porta de nossas casas. Eles vão dizer que Jesus não é Deus. Ele é uma criatura que foi criada no tempo da eternidade, nada mais. Se perguntar para os mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles dizem que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria. Em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas do sétimo dia, eles dizem que o nome honorífico de Jesus é o arcanjo Miguel. Se perguntar para os budistas de Siddhartha Gautama, eles dizem que Jesus não é Deus, só um exemplo de um líder a ser seguido e nada mais. Se perguntar para a maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles dizem: Jesus nunca foi Deus, somente um profeta do mesmo patamar de Elias e do mesmo patamar de João Batista. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás, encontrasse uma mulher em Samaria sem um cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías diz: para mim é conselheiro, Deus forte. João vai dizer: para mim é o Redentor que vive. João Batista vai dizer: para mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lázaro vai dizer: para mim a ressurreição. O Mestre brilha. Aí o Pedro diz: está faltando eu. Para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, a saber, Pedro. Nem carne nem sangue te revelou, senão Papai que está nos céus. Sobre esta pedra, de vez em quando ele é a pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades, do inferno, das ânsias da morte não prevalecerão contra ela. Pregador, tu está dizendo que ele era pedra, sim. Prova mais uma. Houve um cativeiro babilônico que durou 70 anos. Segundo a profecia de Jeremias, o filho de Uquias, o sacerdote da terra de Ananote, capítulo 25, versos 11, o cativeiro vai durar 70 anos. Se não gosta de Bíblia, levou o endereço hoje. O cativeiro vai durar 70 anos. Quantos anos? Abra um parênteses. Está esperando que eu pedir para cutucar 2 ou 3, engrossar minha voz para enfraquecer e impressionar? O crente também veio no lugar errado. Quantos anos? Os caldeus invadiram Jerusalém pela primeira vez e levaram uma classe nobre. Essa primeira não iria. Essa primeira iria o pastor presidente. Só os ricos, os nobres. Entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Só que Daniel foi colocado dentro do palácio babilônico. Ano 597 invadiram a segunda vez, eu iria nessa leva. Os pobres, os escravos de Jerusalém. Entre 10 mil, eu e o senhor Ezequiel. Só que Ezequiel não foi colocado dentro do palácio. Ele está em Babilônia, mas colocado às margens do rio Quebar. Invadiram no ano 586 a terceira vez. Destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém e agora foi embora. Jeremias ficou em Jerusalém. Se alguém ousasse dizer: Deus perdeu o controle no cativeiro, eu iria me levantar e dizer: Deus não perdeu, porque ele tem um crente por nome Daniel dentro do palácio. Ele tem um crente por nome Ezequiel fora do palácio. Ele tem um crente por nome Jeremias em Jerusalém. Assim como ele tinha uma menina na casa do Naamã, um José na casa do Potifar, uma Esther no palácio de Assuero, um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo nos confins da terra. Ele tem você onde ele te colocou. Deus não erra o plantio. Aonde Deus te colocou, é aí que Deus vai te usar.
pessoas específicas em lugares estratégicos. E por que Daniel está dentro do palácio? Porque um rei vai sonhar. Só que o faraó sonha, te liga, conta o sonho e diz: interpreta aí, irmão. Aí a gente dá um jeitinho. O Nabucodonosor, ele acorda, te liga e diz: não vou contar o sonho, quero que revela e depois interpreta. Aí nem o profeta do Pix que fala inglês consegue. Pode pôr na minha conta. Quando o Arioque, chefe da guarda, passou um pregão em Babilônia procurando mago, astrólogo, adivinho, profeta do Pix, ninguém conseguiu revelar. Ai, tá pronto. Mas tem um jovem. Glória a Deus. Jovem com luz na cabeça e fogo no coração, que ora 3 vezes ao dia. Não dê glória. Ele só faz a lição de casa. Todo judeu ora 3 vezes ao dia. Muçulmano reza 5. E uma depoque? Não me pergunte como isso funciona. Paulo diz: sem cessar. Daniel está orando, Deus deu a ele revelação. Só tem revelação se ora. Só tem unção se ora. Só tem palavra se ora. Se não ora, vai viver de jargão. Se não ora, vai viver de cutuca teu irmão, chacoalha 10. Se não ora, só vive de movimento. Mas se ora, tem unção. Se ora, tem palavra. Se ora, tem Bíblia. Daniel compareceu diante do rei e disse: tu sonhou com uma estátua. Cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze, perna, ferro e barro. 4 materiais, 4 reinos. Cabeça de ouro é Babilônia, Nabucodonosor. Peito e braço de prata são os medo-persas, que vai dominar o teu reinado. O ventre e o quadril de bronze, Alexandre o Grande, filho de Filipe, Macedônia, Grécia. E perna, ferro e barro. Mas teu sonho não acabou aí não. Tu lembra da pedra? Ela vinha sem auxílio de mão. Colidia com os pés da estátua e a estátua se desmoronava. Que a revelação eu te dou. Sabe o que Deus está dizendo na boca de Daniel? Babilônia passa. Os medo-persas passam. A Grécia vai passar. E Roma, que ela já passou. Bolsonaro passa, Lula passa, senador passa, deputado passa, pregador famoso passa, cantor passa, pastor presidente passa. Mas a pedra é Cristo e o teu reino. Chegou o novo Clube Social Snack. 1 Coríntios capítulo 10, palavras de Paulo: assim como eles deixaram o Egito, foram batizados nas águas do Mar Vermelho e batizados na coluna de fogo, comiam de um maná espiritual e bebiam de uma pedra espiritual, versículo 4, e a pedra era Cristo. Nós também deixamos o Egito, fomos batizados nas águas do Mar Vermelho. Não, fomos batizados nas águas batismais. Mas eu e você fomos batizados não na coluna de fogo, mas no Espírito Santo, que é fogo. Se tivesse 10, glória a Deus, eu contava essa do fogo. Eu sei porque os crentes aqui gostam do fogo. Hebreus 12, 29. Ele é fogo consumidor. Se continuar dando glória, eu vou dando texto. Gênesis 15. Ele fez aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. A sarça que ardia era a sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 31 e 32. A coluna no deserto era uma coluna de fogo. Levítico capítulo 6, versículo 12. No altar há um fogo que queima continuamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29. A tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo 5. O Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu só batizo com água, mas tem alguém. Parece que os crentes aqui conhecem. Mas tem alguém que é mais poderoso que o teu pregador referência, que é mais poderoso que João Batista, que é mais poderoso que este, que ele é aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Estava lendo o Talmud
os rabinos acreditavam que culto na sinagoga não poderia ter no mínimo 9 pessoas. Só abre a sinagoga se tiver 10. Jesus falou, e se em conselheiro pena tiver 2 ou 3, tem glória. Aí eu continuei lendo o Talmud e eu aprendi que se 2 rabinos estivessem falando da Torá, eles acreditavam que Deus se manifestava. Crença rabínica. 2 falando dele era suficiente, ele se manifestava. Mas Lucas 24 tinha 2. Falando do Cruzeiro? Não. Do Atlético? Não. Do Corinthians? Não. Falando de quem? Dele. Ele apareceu. Tem algum Caio aqui? Não é revelação não, pode aparecer. Tem algum Caio aqui? Não tem? Não? Ok. Quando Jesus foi embora, os 2 no caminho de Emaús disseram uns aos outros. Quando ele falava, o nosso coração ardia. Segura que tu vai dar glória agora. A palavra arder no grego é Caio. E Caio significa, se tu não gosta, nem disfarça, pegando fogo. Às vezes ele é a pedra, às vezes ele é o pão, às vezes ele é a escada. Mas o autor aos Hebreus diz que nos últimos dias Deus falou conosco através do Filho. E este Filho que o autor aos Hebreus diz é maior do que os anjos. Ele é maior do que os anjos em natureza, mas ele também é maior do que os anjos em essência. Por que ele é maior do que os anjos em natureza? Eu explico. Precisa ter cabeça para entender isso. Quem pecou contra Deus foi Adão. O ofensor que pecou tem natureza humana. O ofendido é santo e justo. A turminha da igreja do Deus Sou Amor, ela diz, por que Deus não destruiu Satanás? Fingiu que nada aconteceu com Adão, perdoou ele, porque Deus ama e acabou. Porque Deus é amor, mas também é justo. Quem pecou contra Deus deixou uma dívida na mesa de Deus no Éden. A dívida precisa ser paga. Aí alguém poderia perguntar, por que um anjo não foi pagar? Eu explico. Porque quem pecou contra Deus tem natureza humana. A natureza do anjo, que é espiritual, não pode quitar a dívida. Por quê? Deus é justo. Só pode quitar a dívida da mesma natureza do ofensor. Então manda um animal, Hebreus 10, versículo 5. É como se Deus desse um tapa na mesa e dissesse, touros, bodes, sacrifícios e oblações não quero mais. Corpo me prepara. O que ele está dizendo é, natureza de anjo e natureza de animal não paga dívida, porque quem pecou contra Deus, o ofensor tem natureza humana. O sacrifício tem que ser vivo. Segura, jovens e adolescentes. Paulo diz, Romanos 12, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. Só tem 2 sacrifícios vivos na Bíblia. O primeiro é Isaac. Leva para Moriá, amarra o menino. Quando levanta o cutelo, o anjo disse, pare. Eis ali o carneiro. O sacrifício não é vivo? É vivo. Mas não é santo. Então não é agradável. E de animais? Não pode. E os anjos? Não pode. Tem mais algum sacrifício vivo? Tem sim. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. O sacrifício é vivo? É vivo. A pergunta que gravita hoje na Wadepoc é santo? 2 Coríntios 5:21, Paulo diz, ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2:22, Pedro diz, nele não há pecado. João 6,69, João diz, ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, o autor dos Hebreus diz, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém murmurador depois do culto poderia dizer, eu contesto. O Paulo, Pedro, João e o autor dos Hebreus joga tudo no time de Jesus, não vale. Então eu vou trazer 4 que jogavam contra para ver se vale. Mateus 27, versículo 3, Judas disse, traí sangue inocente. Não dê glória porque está 4-1.
A mulher de Pilatos, permita-me intimidade, Pilatos, Claudinha Prócula disse: tive um sonho e sofri por causa do sangue desse justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e diz: é justo. 4-3. Pode pôr na minha conta essa. Desde as 9 da manhã, mais ou menos 10 para as 3 da tarde, na cruz, um ladrão olhou para o outro e disse: pois é, esse mal nenhum fez. 4-4. Tu tá achando que eu vim no voo de Brasília, dei 3 horas e meia de carro para chegar aqui para empatar? Quando Jesus entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião 007 olhando e dizendo: verdadeiramente. Eu já tinha pulado da cadeira. Verdadeiramente, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é santo. Os anjos não poderiam ir, mas Ele é maior do que os anjos em natureza, porque Ele se fez carne, mas Ele é santo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não se sintam ofendidos. Eu vou desenhar e não estou aqui confrontando ninguém com isso. Até para o adolescente entender melhor. Diz o autor aos Hebreus que este Jesus é maior do que os anjos em natureza. E Paulo aos Filipenses diz: sendo em forma de Deus. Aí de repente um adolescente, um jovem está na escola e alguém diz: está vendo? Tinha forma, mas não era Deus. Eu vou desenhar. Se tu pegar um iPhone 16 e colocar um Samsung do lado, a palavra grega que você usa para forma é esquema. Inclusive, se for para São Paulo e alguém falar esquema, corra, que é problema. Esquema no grego significa tem forma exterior, mas a essência não é. É até quadradinho, até parece, mas um é iPhone, o outro é Samsung. Mas se no grego a palavra forma não for esquema e for morfê, é iPhone 16 e do lado iPhone 16. Mesmo fabricante, da mesma loja, com a mesma essência e os mesmos dispositivos. Quando Paulo diz sendo em forma de Deus, no grego, ele não usou esquema, ele usou morfê. O que ele está dizendo é, sendo em forma de Deus, ele é Deus. Esvaziou-se de si mesmo, abriu mão da glória e dos privilégios, se fez carne, habitou no meio de nós, semelhante aos homens, como escravo. E tem crente ainda que fica todo engomadinho, querendo se aparecer metido. O nosso Deus se fez carne, como escravo, obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. Que nome é esse? É o nome mais excelente que o dos anjos. E chegará o dia em que todo joelho se dobrará. Se não quiser fazer isso hoje, não tem problema, um dia vai fazer. E toda língua confessará: Ele é Senhor. Vai doer, mas amanhã já passou. A Assembleia de Deus está indo por um caminho estranho. Culto a homens, louvor a homens. Estamos trocando palavra por coreografia, palavra por gestos, palavra por entretenimento. Um louvor que Deus vai exaltar homens, música que Deus vai exaltar homens, palavra onde o homem é o... Vai acontecer. A Assembleia de Deus nunca precisou de artistas. Quando tu vê o demônio, diz no nome do pastor Juliano, não sai. No nome da cantora famosa, não sai. Mas tem um nome. O louvor é para Ele. A palavra tem que falar sobre Ele. Que nome é esse mais soberano que todos os homens? Que nome é esse,
Jesus. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome falarão em novas línguas. No meu nome irão curar enfermos. Onde os soldados vieram prender Jesus e perguntaram: és tu Jesus? Jesus disse: eu sou. Eles caíram. Por que eles caíram? Aí um dia Jesus falando com os fariseus, e o fariseu era um problema. Pegou os crentes de hoje, vai em São Paulo, lá na Pagé, na 25 de março, compra aqueles anéis desse tamanho, para falar que é teologia, vai impressionar não sei quem. Terno brilhante, pato brilhante. Aí vieram teologar com Jesus e disseram: tu é quem? Filho de José Carpinteiro e Maria? De Nazaré, Jesus disse. E aí? Aí eles falaram: nós temos legislador Moisés, e nosso pai Abraão. Tu é quem? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles pegaram pedra. O que o eu sou tem? Eu vim para explicar. A palavra que Jesus usa, eu sou, no grego é egoimi. Egoimi na Septuaginta é Êxodo 3,14. R-E, Asher, R-E. Diga, Moisés, que o eu sou, que sou, te enviou. Agora tu vai pegar. O que Jesus está dizendo é: eu sou antes de Abraão. E eu sou aquele que falou com Moisés na sarça. Eu vou melhorar. Se tu entrasse numa escola rabínica em Israel e alguém perguntasse: quem és tu? Se sou eu iria dizer: Hani Talamiri, eu aluno. Se fosse vocês, talvez vocês iriam dizer: Hani Moré, eu professor. Como eu sou estudante ainda, Hani Talamiri, eu aluno. Eles nunca poderiam dizer eu sou, porque eu sou o que sou, só ele é. Por isso que os soldados perguntaram: és tu Jesus? Ele disse: eu sou. Eles caíram, porque essa voz é a voz que tirou Lázaro para fora. Essa é a voz que o mar aquieta ante as tempestades. Essa é a voz que bradou na cruz: está consumado. O que ele está dizendo para nós essa noite? Eu sou antes de Abraão. Falei com Moisés na sarça. E se tiver 3 glória a Deus bem forte, eu ainda conto porque Abraão viu meu dia e se alegrou. Quando amarrou o menino no Moriá e levantou o cutelo, e o anjo disse: pare, eis ali o carneiro. O que o Abraão viu? Só vou dar uma oportunidade. Se pegar, pega. Ele viu a maquete do Calvário. Abraão viu meu dia e ele se alegrou. Jesus é maior do que os anjos em natureza. Ele é homem. Ele é homem. Como homem Deus, ele diz: tenho sede. Como Deus homem, quem tem sede vem. Eu tenho água da vida eterna. Como homem Deus, ele sentou lá no poço de Jacó, esperando meio-dia a mulher samaritana, e falou assim: estou cansado. Como Deus, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem Deus, ele chora por um amigo em Betânia. Como Deus homem, sai para fora Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Como homem Deus, ele dorme na polpa do barco. Como Deus homem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por conta do tempo eu vou correr. Disseram que pregador aqui no Madepoc é proibido pregar 1 hora. Vou pregar 1 hora e 30 segundos então. Ele é maior do que os anjos, não só em natureza, mas ele é maior do que os anjos em essência. Quem gosta de escola bíblica dominical? Disfarça não, crente. Quem gosta? Então o que eu vou dizer aqui tu já sabe. Tópico 1, ele é maior que os anjos. Tópico 1, subtópico 1, maior em natureza. Tópico 1, subtópico 2, ele é maior que os anjos em essência. E por que em essência? Porque um apóstolo se prostrou diante do anjo, e o anjo disse: levanta, adorar só a Deus. Mas quando Jesus nasceu, Deus falou para os anjos: adora o menino. Não pregue isso que eu vou dizer agora, desconsidere. Está gravando, vamos falar mal, mas não tem problema. Os anjos pensaram: mas vamos adorar o menino? Mas o dia que alguém quis
ser mais do que Deus, foi expulso com uma terça parte. E como Deus fala agora para adorar uma outra pessoa? Antes que os anjos pensassem, em Hebreus capítulo 1, versículo 5, Deus disse aos anjos: a quem de vós me chamou de Pai? E todos os anjos de Deus o adoram. Ele é Deus. Anjos não podem ser adorados. Ele é adorado por milhares e milhares de anjos. Jesus não serve os anjos. Como ele é maior do que os anjos o servem. Quando Jesus nasceu, quem o adorou? Os anjos. Uma depois pode me ajudar. Quando Jesus nasceu, quem adorou? Quando ficou 40 dias e 40 noites sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão? Quando está no Getsemane e agonia, quem foi o consolar? Domingo pela manhã, quando as Marias foram do sepulcro, quem disse que ele não estava mais lá? Quando em Atos 1 ele subiu a súbita aos céus, quem disse que ele voltaria? Mas ele falou aos soldados: se eu quiser eu peço para o papai e envia 12 legiões de anjos. Por causa desse aleluia, irmã, cada legião em Roma é 6 mil anjos. Ele está dizendo: eu tenho 72 mil à minha disposição. Não quero 12 legiões. Vou começar com 12 homens. Imperfeitos, claro. Quem começou a boa obra. Ai, Jesus, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Para pregar o evangelho, ele não chamou anjos. Chamou eu e você. E o poder? O nome dele tem poder. Os anjos foram criados. Prove, claro. Salmo 148, versículo 5 a seguir. Os anjos foram criados. Colossenses 1,16, ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Se ele é criador, logo ele é Deus. Se ele é Deus, ele é criador. João 1,3. Sem ele nada do que foi feito se fez. Anjos são criados. Ele é criador. Ele é criador e ele é imutável. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Se eu disser, vou na tua casa amanhã comer queijo, que ninguém me deu ainda, pode ser que amanhã eu te ligue 1 hora antes e desmarque. O homem muda. Se Deus falar, amanhã 3 da tarde vou comer queijo, 2 da tarde, põe água no fogo e faz café. Ele é maior do que os anjos em essência, porque ele é eterno. Isaías 9,6, ele é Pai da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2, é um menino que nasce em Belém, mas é desde os tempos da antiguidade. Ele é maior do que os anjos em natureza, mas ele é maior do que os anjos em essência. Mas o tópico 2, ele não é só maior que os anjos, ele é maior que Moisés. Tópico 2, ele é maior que Moisés. Tópico 2, subtópico 1, ele é maior que Moisés em posição. Em Hebreus capítulo 3, Moisés é o servo de toda a casa. Servo administra as coisas da casa, mas não tem parte na herança. O mordomo Damasceno na casa de Abraão, ele cuida das coisas da casa, mas o herdeiro iria nascer, que é Isaac. Moisés é servo em posição. E Jesus? Jesus é filho. 30 dias após a morte de Moisés, Deus disse a Josué: o meu servo Moisés está morto. Mas quando Jesus está no Jordão, sendo batizado por João Batista, o céu abre. O Espírito Santo em forma de pomba. E uma voz do céu veio dizendo: este é meu filho, amado, a quem me comprazo. Se é filho, tem direito à herança. Por isso que quando ele vai para o deserto pelo Espírito Santo, Satanás aparece depois de 40 dias, quando ele teve fome. E o que Satanás disse a ele? A proposta é: faça com que
que essas pedras se tornem pão. O que ele está dizendo é: troca o que é duradouro por aquilo que é perecível. É mais ou menos assim, jovem: troque aquilo que é eterno por aquilo que passa. Será que não é por isso? Só entre nós aqui. Será que não é por isso que Jesus falou assim? Qual pai, quando o filho pedir pão da pedra? Será que não foi por causa disso? Acho que foi. O que Satanás está dizendo é: se tu é filho, por que o pai está deixando você passar fome? Se tu é crente, serve a Deus e adora no Madepoque, por que está sem condições para a faculdade? Se tu é filho, por que está desempregado? Se tu é filho, por que essa enfermidade não vai embora? Aí Satanás leva ainda Jesus no topo e faz outra proposta: se me adorar, eu te darei os reinos. Eu tenho um problema sério com o pregador que fica assim para a igreja: se dá glória, Jesus dá. Se tu der glória, Jesus vai fazer. Essa teologia quem criou foi Satanás. A merenda da escola tá... Se tu és filho, pega essa pedra e faz dela pão. O que Satanás está dizendo é: será que você é filho? O ataque é com a sua identidade, jovem. Quem redefine a tua identidade não é o Instagram. Quem define a tua identidade não é as mocinhas do mundo querendo padronizar você no padrão de fora. Quem redefine você não é o que a mídia ou a imprensa coloca na mesa. Quem define o teu futuro, a tua história, teu jeito, é aquele que te chamou e você é imagem e semelhança dele. Por isso que está cheio de jovem com crise de identidade. Tu olha no Instagram, quando vê pessoalmente, diz: é outra pessoa. Não se ama mais como é. Deus te ama exatamente como você é. Como Ele te padronizou. O mundo lá fora tenta nos padronizar. Padrão do mundo, a Bíblia precisa ser atualizada. Padrão de Deus, ela é inexorável, irrefragável, infalível, absoluta, a verdade imutável. Padrão do mundo, o menino que nasceu menino está em construção. Ele vai definir o que ele quer ser. Se está com a calça apertadinha, falando fino, isso é padrão do mundo. Padrão de Deus: nasceu homem, fala como macho, porque Deus criou macho e fêmea. Pregador, está gravando, pode pôr processo na minha costa. Está cheio de líder, de adolescente, regente, com calça apertada, falando fino, com os trejeitos estranhos. Põe macho para dirigir esse departamento, rapaz. Tá difícil dar glória a Deus, eu estou no teu lugar. Glória a Deus. Viajando o Brasil e o mundo, é sem meia, com a calça aqui toda apertadinha, com os trejeitinhos estranhos, falando fino, vai se converter, rapaz. Mas e se o pastor tirar ele da frente? A família vai boicotar, não vai dar o dízimo e vai embora. Deixa ir embora. Canta o Senhor, sem ninguém afinado, sem instrumento. Pega a harpa e adora. Deus vai descer na casa. Deus vai descer. Não, mas canta bem. Aí quando canta, tem um auezinho na igreja. Pega a harpa, canta o Senhor desafinado mesmo. Mas esse ambiente ainda é santo. Santo, santo. Fazer esse aleluia a Deus aqui não importa o que Satanás disse que você é no deserto. O que vale uma Madepoque
É o que ele disse sobre você no Jordão. Tu és filho, tu és filho, tu és filho. Se estiver tentando ajeitar a calça aí, é com ele mesmo. Você não está em construção. Tu nasceu segundo o que Deus quis. Macho e fêmea, homem, mulher. Vocês estão aí? Ele é maior que Moisés em posição. Moisés é servo, ele é filho. Quando o pródigo saiu de casa e perdeu tudo, ele é filho. Está olhando para as bolotas dos porcos e desejando. Fica tranquilo que eu estou acabando. Aí o filho lembrou de algo. Ele caiu em si e o filho disse: até os jornaleiros da casa do meu pai têm pão. O que o filho está dizendo é: eu sou filho e estou passando fome. E o diarista da casa do papai não falta pão. Estou temperando, eu vou chegar. Se não der agora, não tem problema, eu gosto do silêncio também. Só canta se vender coxinha o ano todo para pagar o cachê. Na igreja está cheio de diarista. E muitos aí você diz que é referência. É 8 mil, é 10 mil, é 15 mil. Só paga se você trouxer o paga. E ele só prega, só canta se o cachê tiver tudo certo. É diarista. É, eu vim falar mesmo. E vou abrir um parênteses aqui. Eu não sei se eu poderia usar esse vocabulário, que não é um vocabulário que eu tenho por costume. Me perdoe, pastor, dizer isso nesse púlpito. Mas eles são tão canalhas que depois que eu bati neles nos Gideões, sabe o que eles começaram a fazer? Contratando alguém e ficava mandando mensagem para mim no meu telefone de agenda. Tem agenda? Quanto que é? Aí eu falava: filho de Satanás, eu pensava. Aí eu dizia assim: não tenho data. Sabe o que eles diziam? Não, mas só fala para mim o valor da oferta. Pô, mas se não tem data, por que você quer saber? Aí dizia: não, só fala o valor. Filho do diabo. Aí tem uns que foi além. Não, mas quantos por aí eles costumam dar? Doido para mim colocar lá um valor para acabar com a minha vida. Enquanto Jesus não me arrebatar, vou continuar batendo nestes diaristas mercenários. Segura essa noite. Na casa do Pai tem lugar para diarista, mas no coração do Pai só tem lugar para quem é filho. Tem filho essa noite? Cadê os filhos essa noite? Oh, glória! Cobrou 7 mil, pega 7 mil, manda para o missionário. Tem missionário o mês todo no campo, ganhando 2 mil por mês. Pregador prega 1 hora, prega nada, só cutuca teu irmão, chacoalha 10 e tu dá 10 mil para ele, rapaz.
referência é teu pastor. Eu vou dizer aqui o que Jesus falou. Não posso falar tudo, senão não vou suportar. Jesus é maior que Moisés em posição. E para mim finalizar, ele é maior que Moisés em glória. Em glória, sim, Senhor. Moisés disse: Senhor, deixa eu ver a tua glória. Mas aquele que é maior, quem é ele? Levantai as portas vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Moisés quer ver a glória. E ele é Melech HaKavod. Ele é o Rei da Glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a tua glória. A glória do unigênito do Pai estava sobre ele. Atos conclusos. Moisés disse: Senhor, mostra-me o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Moisés disse: Senhor, mostra-me tua glória. Ele é o Rei da Glória. Quando eu comecei a ler a Bíblia a primeira vez, e eu li o livro do Êxodo, o Pentateuco, aí eu disse, permita-me a minha expressão aqui, falei: Moisés é o cara. Não tem ninguém igual Moisés, não. Eu só queria pregar Moisés. E por quê? Porque eu li que o Moisés andava com véu, e a glória traz o véu. E o povo não podia olhar para a face do Moisés. Então ele colocava o véu porque era tanta glória. Eu não sei aqui em Minas Gerais, em São Paulo a gente chama de dedo duro. Tem um outro nome, mas é mais forte. Dedo duro, eu não sei aqui em Minas. Até ler 2 Coríntios 3, Moisés era o cara. Aí o Paulo dedurou Moisés e falou: ó, Moisés andava com véu, mas não tinha mais glória não. Era só para não mostrar para o povo que a glória era transitória. Tem véu, mas não tem glória. A princípio tem. Orando em João 17,5 disse: Pai, sabe aquela glória que o Senhor disse a Isaías que não daria mais para ninguém? Devolva. Tu vai fazer o que com ela? Se eles não pegar, tu pega aqui. Eu vou dar para aqueles que tu me deste. Moisés com véu e sem glória. E Paulo diz: e os crentes da Madepoc estão andando de glória em glória. De glória em glória. Quem pode levantar a mão e adorar? De glória em glória. Eu tenho 3 minutos e eu encerro. O pastor Reginaldo Ribeiro veio aqui. Veio. Ele falou pra mim: tu vai lá, viu? Você furou. Ele falou pra mim desse jeito: tu furou lá, você vai lá, viu? Eu falei: eu sou esses crentes patife que não vai num lugar e arruma agenda na outra. Aí ele falou: e tu vai lá. O Reginaldo Ribeiro falou assim, uma vez pregando na Espanha, estava eu e ele disse assim: não mata o povo afogado. É melhor deixar com sede do que matar afogado. Então eu estou terminando aqui, até para o pastor chamando que vem para ter o que falar. Hebreus capítulo 4, o autor aos Hebreus diz que os hebreus, pela incredulidade, pereceram no deserto. E por que pereceram? Porque não receberam a palavra misturada com fé. Aí ele diz: mas se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué tivesse os levado para o repouso da